Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, dia 20 de agosto, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que acompanha a nossa programação a partir de agora. Estamos trabalhando no oferecimento de o kit da construção de inverno a verão, a melhor opção em Lamartine Locações. Em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreide Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos, de agora até logo mais às 8 horas, sempre com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. A gente já inicia chamando o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Está tudo prontinho para mais um jornal? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos juntos, daqui a pouquinho eu volto. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. A soldado Bruna Magalhães Juraski, de 36 anos, da Polícia Militar de São Paulo, morreu após ser atingida por um carro na contramão, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em São Vicente, na madrugada de sábado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o acidente ocorreu por volta das 4h20, quando Bruna seguia de moto para o trabalho. O motorista de 32 anos estava embriagado e sem habilitação. Preso em flagrante, o caso foi registrado como embriaguez ao volante e homicídio culposo. Bruna chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital, gerando comoção entre colegas e familiares. Repórter Brasil News. Uma investigação revelada no último domingo expôs detalhes do esquema de grilagem que envolveu o médico e empresário Ricardo Stopp Júnior, de Araçatuba, São Paulo, apontado pela Polícia Federal como um dos maiores grileiros da Amazônia. Stopp teria se apropriado ilegalmente de mais de 500 mil hectares de terras da região por meio de fraudes, acumulando um lucro de 800 milhões em 20 anos. O esquema incluía a venda de créditos de carbono e extração ilegal de madeira, além de falsificação de documentos com a ajuda de cartórios e funcionários do INCRA. Stopp foi preso em junho e será indiciado por crimes como desmatamento, corrupção e lavagem de dinheiro. Sua defesa alega inocência, enquanto a operação para recuperar as terras segue em curso. Repórter Brasil News. 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas após um tiroteio na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, na noite de domingo. O ataque ocorreu durante o evento de samba que atraía grande público. Segundo a Polícia Militar, os criminosos fugiram após os disparos. 2 vítimas morreram no local e outras 2 em hospitais próximos. As vítimas fatais foram identificadas como Gabriel Pereira Cândido, 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos e Pedro Henrique Barbosa da Conceição, ambos de 18, e Tailon Martins Lucas, de 17. A Polícia Civil investiga o caso. Repórter Brasil News. As notícias. Um incêndio destrói áreas do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, desde domingo. A suspeita inicial é de que o fogo tem origem por ação humana. A unidade ficou fechada para visitantes nesta segunda-feira. De acordo com o ICMBio, nesta época do ano não há ocorrências de incêndio natural. Como o foco atualmente é o combate, as investigações vão ser feitas depois para determinar se o fogo é criminoso. Por e-mail, o Instituto informou que o combate às chamas começou ao 12h30 desse domingo. Vários incêndios tiveram início ao longo da rodovia MG-10. Vários focos estão no Cipó e outras áreas do Vale do Espinhaço, como a área de proteção ambiental Morro da Pedreira. O tempo seco e a baixa umidade do ar
prejudicam o combate e favorecem a propagação do fogo. Os combates ocorrem na região das cachoeiras Congonhas e Mãe d'Água e no alto da Pedra do Elefante. O ICMBio ainda não concluiu a estimativa de área queimada. Atualmente são 42 brigadistas trabalhando, com apoio de voluntários e militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A operação ainda é apoiada por um helicóptero e 2 aviões do tipo Air Tractor da Força Tarefa Pré-Incêndio. Notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. A primeira superlua do ano aparece no céu na noite desta segunda-feira. O fenômeno acontece quando a lua cheia está no ponto mais próximo da Terra. Em média, essa distância é de cerca de 384 mil quilômetros, mas hoje a lua estará a 362 mil quilômetros do nosso planeta. Isso acontece porque a órbita é elíptica ou oval. Aí a lua fica aparentemente maior e mais brilhante, explica o astrônomo do Observatório Nacional, Fernando Roig. Pode ser até 20% mais brilhante do que ela normalmente é. Então, é um espetáculo bem interessante para se observar, dá para ver de qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Basta apenas ter condições meteorológicas adequadas. O termo superlua foi criado por um astrólogo em 1979 para se referir a uma lua cheia, que está pelo menos a 90% da distância mais próxima da Terra. Como não é uma definição científica, não existe consenso entre instituições astronômicas sobre a distância entre Lua e Terra que caracteriza o fenômeno. O Observatório Nacional informou que em 2016 a superlua estava a 356 mil quilômetros do nosso planeta. Foi a menor distância desde 1948. A próxima vez que a lua vai chegar tão perto da gente é só em 2034. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. A Justiça Federal condenou 6 líderes de uma organização criminosa que utilizava o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, como via de tráfico de drogas para a Europa. As investigações comprovaram que o grupo utilizou o método da troca de etiquetas das malas de passageiros regulares em pelo menos 3 oportunidades. E um desses episódios foi exatamente o caso envolvendo 2 turistas brasileiras que ganhou grande repercussão aqui no país. Em março de 2023, a remessa de 40 quilos de cocaína despachada pelos criminosos resultou na prisão das brasileiras Katina Bahia e Jeane Paulini no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, por tráfico internacional de drogas. Elas saíram do Brasil, do aeroporto de Guarulhos, para uma viagem de 20 dias pela Europa, mas foram presas acusadas de tráfico internacional de drogas na chegada à Alemanha. Os criminosos colocaram as etiquetas das bagagens das brasileiras nas malas contendo a droga despachada. Elas foram inocentadas posteriormente, mas chegaram a ficar 38 dias sob custódia das autoridades policiais no exterior. Os 6 acusados foram condenados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os 2 principais chefes do grupo receberam as penas mais altas, de 39 anos e 8 meses e 26 anos e 3 meses de prisão. As penas aplicadas podem ser aumentadas, já que os réus também respondem a outras ações relacionadas ao esquema. Todos os réus estavam presos desde julho do ano passado, quando foram localizados numa operação da Polícia Federal que investigava justamente a remessa de cocaína que havia levado injustamente as 2 brasileiras à prisão na Alemanha. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, além desse caso, o grupo despachou outros 86 quilos da droga para o aeroporto de Lisboa, em Portugal, em 2022, e em outra oportunidade para o aeroporto de Paris, na França, em março do ano passado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. Defensores públicos de todo o país realizam mutirões de atendimento e orientação jurídica para pessoas em situação de vulnerabilidade, expostas à violência e alvos constantes de preconceito e discriminação. A ação faz parte da campanha nacional Um Novo Presente é Possível, Defensoria Pública pela Superação da Situação de Rua, lançada em maio e marca o Dia Nacional de Luta em defesa dessa parcela da população.
Em São Paulo, os atendimentos acontecem na Praça da Sé, local simbólico para o movimento em defesa daqueles que vivem em situação de rua. Foi lá há 20 anos que aconteceu um dos ataques mais violentos, quando 15 pessoas que utilizavam o local como moradia improvisada foram atacadas durante a noite. 8 ficaram gravemente feridas e 7 morreram. A presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, Rivana Ricarte, ressalta que a atuação da categoria é fundamental para garantir acesso à justiça e direitos, como a construção de políticas públicas voltadas para a moradia digna. É preciso fazer hoje para que essa situação de vulnerabilidade de direitos que acontece diariamente a essa população deixe de ocorrer. Precisamos estar nas ruas atendendo a população em situação de rua hoje. Precisamos garantir moradia, precisamos garantir vida digna a essas pessoas hoje. A luta da população em situação de rua é também uma luta das defensoras e defensores públicos. De acordo com o levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mais de 281 mil pessoas estão em situação de rua no Brasil. A maior concentração na região sudeste. Cerca de 87% são homens entre 18 e 64 anos e pelo menos 68% negros. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h14, 7h14, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então para a Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 20 de agosto, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17h22. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h21 e a seguinte pré-mar será às 16h50. A primeira baixa-mar será às 10h44 e a seguinte baixa-mar às 22h58. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 5h08. Teremos 11h57 de sol. O trânsito solar é às 11h24. E atenção para a previsão do tempo aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 22 graus e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 63 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. É o nosso Jornal Maricampo para você amanhecer o dia muito bem informado. E vamos agora para o nosso Infonews. Informação, Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Terça-feira, 20 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um Infonews com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um trabalhador será indenizado em R$30 mil após perder uma vaga de emprego por estar acima do peso. A 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a condenação de uma empresa de automóveis a pagar indenização por danos morais devido à discriminação com base no índice de massa corporal do candidato. Segundo os autos, o homem havia sido praticamente confirmado para a vaga de vendedor de automóveis e já tinha fornecido os documentos solicitados e aberto uma conta bancária indicada pela empresa. No entanto, ele foi informado de que não seria contratado após o exame admissional revelar obesidade e pressão alta.
O trabalhador afirmou que a promessa de emprego que o levou a sair da antiga empresa causou-lhe grandes prejuízos. A empresa alegou que o candidato sabia que o exame admissional era eliminatório e que nunca o orientou a pedir demissão, além de justificar a desistência com base no laudo médico que o considerou inapto para o cargo. Em conversas por aplicativo de mensagens entre o trabalhador e o representante da empresa, porém, mostraram que a contratação era tida como certa. A desembargadora relatora destacou que a justificativa baseada na obesidade, sem exames complementares ou evidências de que as condições de saúde impediriam o trabalho, configurou discriminação por gordofobia. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você aqui no nosso Infonews. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Cuiabá, em Mato Grosso, tem nesta terça-feira tempo claro com névoa seca. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 41 graus. A umidade do ar é de 10 a 40%. Catalão, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com névoa seca. A temperatura mínima é de 15 e a máxima é de 31 graus e a umidade relativa do ar é de 30 a 50%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora, nesta terça-feira, hoje 20 de agosto de 2024, e o novo ranking publicado ontem pela Associação dos Tenistas Profissionais. Novak Djokovic se manteve como segundo colocado após a eliminação na semifinal de Cincinnati por parte de Alexandre Zverev. Noli perdeu 1.000 pontos do troféu do ano passado e ficou com 7.460 pontos, distante por enquanto em cerca de 2.000 de Jannik Sinner, que vai somando 640 e indo aos 9.410. Noli ficou apenas 100 pontos à frente de Carlos Alcaraz, que defendia 600 do vice e caiu na estreia, ficando com 7.360. Djokovic superou Rafael Nadal em semanas como top 2 da tabela, indo a 597 contra 596 do espanhol, que era o recordista nessa modalidade. Como número 1, o sérvio é o recordista absoluto, com 428 semanas. Jannik Sinner atingiu a 11ª semana na liderança da tabela, que já tem assegurada até pelo menos depois do US Open, que começa no dia 26. O top 10 se manteve estático em um novo ranking divulgado com Zverev em quarto e seguido por Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Hubert Hurkacz, Kasper Ruud, Grigor Dimitrov e Alex de Minaur fechando o grupo. Francis Tiafoe vai indo ao 20º lugar, subindo 7 com a final em Ohio. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte aqui no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. 7h21 em Natal, 7h21, Praia de Areia Preta volta a ser considerada própria para banho após 21 meses. A Praia de Areia Preta volta a ser considerada própria para banho após 6 semanas consecutivas de melhoria nos níveis de coliformes fecais. O mais recente boletim divulgado pelo programa Água Azul registrou um nível
bem considerável, o mesmo da semana passada. Antes disso, a última vez que o local esteve em plenas condições de balneabilidade foi em 4 de novembro de 2022. É o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Natal tem vaga de estágio para enfermagem. Residentes de Natal e região metropolitana. Natal tem novas vagas de emprego abertas para residentes de Natal e região metropolitana. As vagas foram divulgadas pelo Sistema Nacional de Empregos, RN, o Cine, que abre inscrições e seleção para o preenchimento de uma vaga de estágio de enfermagem. Para preencher a vaga é necessário ter cursado 40% da carga horária do curso e morar na Grande Natal. O estagiário atuará no programa Bolsa Família em uma unidade básica de saúde, UBS. A jornada de trabalho é de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. A empresa oferece bolsa de R$ 522 e R$ 176 de ajuda de custo. Todas as vagas necessitam de requisitos específicos. Para ter mais informações, entre em contato com o Cine através do 849-8107-4226. É o nosso Jornal Maricampo e vem mais informações para você. De norte a sul do país, o número de candidaturas aos cargos de prefeito, vice e vereador caiu 18% em relação às últimas eleições em 2020. Exemplo disso é a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde o número de candidatos a prefeito nessas eleições caiu a menos da metade, passou de 12 para 5. Candidatos a vereador passaram de 371 em 2020 para 184 este ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A queda tem explicação. Segundo o cientista político Eduardo Green, os partidos políticos estão muito pressionados pelo financiamento de campanha e, com o orçamento apertado, é importante investir nas candidaturas mais promissoras, o que significa dizer apoiar quem tem mandato, explica Green. A segunda é uma novidade frente a 2020, que é o aumento de federações partidárias. Uma federação funciona como se fosse um partido, se tem 2 ou 3 partidos juntos, eles têm que lançar o mesmo número de candidatos como se fosse um partido. Então isso significa dizer que ao invés de ter 3 partidos lançando candidatos, eles juntos reduzem. No mesmo dia em que o registro das candidaturas se encerrou nos TREs de todo o país, 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União entregou à Justiça Eleitoral uma lista com 9.700 nomes. São pessoas cujas contas foram julgadas irregulares nos últimos 8 anos, se tornando, portanto, inelegíveis. O advogado eleitoral Alexandre Rolo explica o que pode levar um candidato a ficar inelegível. São condenações por improbidade administrativa, que geram inelegibilidade, condenações criminais também geram inelegibilidade e rejeição de contas pelos tribunais de contas também geram inelegibilidade, mas só na lei da ficha limpa são 17 hipóteses de inelegibilidade diferentes. Mas o advogado ressalta que a lista repassada à Justiça Eleitoral trata-se de uma informação que ainda será examinada em cada caso concreto e ainda não é uma decisão. Lembrando que o primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro e o segundo turno está marcado para 3 semanas depois, dia 27 de outubro. O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores e apenas os que têm domicílio eleitoral em Fernando de Noronha e no Distrito Federal não irão às urnas neste pleito. Reportagem Liga Brás. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Nesta terça-feira, dia 20, a Caixa realiza o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás, referente ao mês de agosto, para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 2. O Auxílio Gás é pago a cada 2 meses, seguindo o calendário do programa Bolsa Família. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na poupança Caixa. Vale lembrar que, com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça. Não se esqueça. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio
Agora 7h26, 7h26, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção. Gente, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte-riograndense. Variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para as promoções da semana. Você tem aí com descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A gente aproveita e já manda um abraço aí para seu Guedes, Dona Gorete e também Gunter, o trio Parada Federal. Mas também eu quero falar nesta manhã de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia, furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. O nosso Jornal Maricampo continua sempre levando até você o melhor da informação. E agora tem... Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O plástico está presente em quase tudo no nosso dia a dia. Agora, cientistas descobriram que ele pode estar também presentes no sexo. Partículas de vários tipos diferentes de plástico foram encontradas no fluido seminal de homens. De acordo com os pesquisadores, os culpados são os microplásticos que estão se infiltrando em nossos corpos de maneiras inesperadas e preocupantes. A pesquisa foi feita por pesquisadores da China. Eles analisaram o líquido seminal de 40 homens e descobriram que todos tinham resíduos de plástico. O que as pesquisas recentes estão mostrando com relação ao plástico é que agora eles estão circulando também do corpo e também fazem o alerta sobre até onde o plástico pode se transportar e impactar o corpo humano. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 65% a 70%. Palmeira dos Índios, em Alagoas, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila de 18 a 28 graus e a umidade do ar marca de 60% a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A luta entre a lenda do boxe Mike Tyson e o youtuber Jake Paul já tem data marcada para acontecer. O duelo, que estava marcado para o dia 20 de julho, precisou ser adiado em função do estado de saúde de Mike. O lutador enfrentou uma crise severa de úlcera que o manteve longe do octógono desde maio. Recuperado, Mike Tyson garantiu que está pronto para lutar com Jake Paul.
A luta está marcada para o dia 15 de novembro no AT&T Stadium em Wellington, no Texas, Estados Unidos. Durante uma ação promocional da luta, Jack e Mike protagonizaram a típica encarada entre os lutadores antes de um duelo. O clima hostil entre os dois gerou empurrões. Eita, nós, a briga vai ser feia então, hein, rapaz? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você do nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. O Brasil estará avançando na educação básica, com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2023, mostrando que o país alcançou a meta de 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, alinhando-se aos padrões internacionais. Nos anos finais do ensino fundamental, o IDEB subiu para 5 pontos, ainda abaixo da meta de 5,5, mas superior ao resultado de 4,9 pontos de 2019, refletindo o impacto positivo das políticas para enfrentar os efeitos da pandemia. Segundo o professor Pedro Lima, formado em letras pela UNB, a pandemia trouxe desafios significativos para o setor educacional. A pandemia trouxe um impacto, a meu ver, mais negativo para a educação, porque houve uma mudança de postura muito drástica em todos os setores, em todas as partes fundamentais desse meio educacional. Porque houve primeiro uma mudança de postura dos alunos. Com essa digitalização da educação, o acesso à informação ele se tornou muito mais instantâneo, de modo que esses alunos hoje buscam conteúdos não mais em livros, em aulas, e sim em redes sociais. No ensino médio, a nota subiu para 4,3 pontos em 2023, em comparação com 4,2 pontos em 2019 e 2021. Embora não tenha alcançado a meta de 5,2 pontos, o aumento sugere que as medidas de recuperação estão surtindo efeito. Pedro Lima destaca as áreas que ainda precisam de melhorias na educação básica. O que ainda precisa melhorar tem muito a ver com investimento em formação dos alunos, dando mais possibilidades, dando mais formas de esse aluno ingressar em ensino superior, de ter um ensino técnico de qualidade, para que esse indivíduo consiga ter realmente uma educação básica bem feita, para que ele consiga ingressar no mercado de trabalho, e também uma formação continuada para professores, porque hoje a gente vive uma realidade em que os professores de maior destaque estão nas instituições privadas porque a gente tem nas instituições privadas uma remuneração melhor. O IDEB continua sendo o principal instrumento de monitoramento de qualidade da educação básica no Brasil, fornecendo dados valiosos para o desempenho dos estudantes. Reportagem Bom dia, Maricampo. Vamos que vamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E aproveitando aqui, já mandando um abraço, você de casa, você do trabalho, você que está conectado conosco em qualquer parte do Brasil ou do mundo. E agora tá na hora de chamar ele mais uma vez, o repórter Brasil News, Paulo Isaías. E aí, Paulo, tudo prontinho para a segunda edição? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Confira agora os indicadores econômicos de hoje. Dólar comercial em queda de 1,39%, valendo R$ 5,39. Euro em queda de 0,88%, valendo R$ 5,97. Ibovespa em alta de 1,34%, com 135.753 pontos. Bitcoin em queda de 1%, está valendo R$ 316.617,98. A grama do ouro também em queda, valendo R$ 440,95. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. O Juventude quebrou um longo jejum e conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Atlético Paranaense por 2-1 neste domingo na Liga Arena em Curitiba.
O triunfo foi celebrado pelo técnico Jair Ventura, que destacou a superação das adversidades e o esforço coletivo. Com o resultado, o Juventude se afastou da zona de rebaixamento, ocupando agora a 11ª posição com 28 pontos. Ventura enfatizou a importância de vencer fora de casa e espera manter o equilíbrio nas próximas partidas. O time ia enfrentar o Atlético Goianiense no sábado, dia 24. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Após a goleada de 4-1 sobre o Flamengo, o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, respondeu à provocação do atacante Bruno Henrique, que havia comemorado com o gesto de chororô. Usando as redes sociais, Arruda ironizou a atitude do jogador rubro-negro, postando uma foto simulando o choro e escrevendo: "Fiquei triste pelo Bruninho." A provocação de Bruno Henrique ocorreu após seu gol de empate, ainda no primeiro tempo, o que inflamou a rivalidade entre os clubes. No fim, Marlon Freitas e Arthur Jorge revidaram o gesto, gerando tensão controlada rapidamente. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Palmeiras conquistou uma vitória crucial por 2-1 sobre o São Paulo no Allianz Parque, aliviando a pressão antes do confronto decisivo contra o Botafogo pela Libertadores. O gol de Flaco Lopes aos 56 minutos do segundo tempo garantiu 3 pontos importantes no Brasileirão e transformou um ambiente tenso em esperança para o time. Após a anulação polêmica de um gol de Lázaro, que gerou revolta entre os torcedores, o triunfo trouxe alívio e fez a torcida terminar o jogo em apoio à equipe. Abel Ferreira, com 6 mudanças no time, viu o Palmeiras sofrer nas transições defensivas, mas foi recompensado no final. O gol decisivo veio após uma assistência de Rony, assegurando a vitória e renovando a confiança para a Libertadores. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A Anvisa emitiu um alerta de que o e-mail com remetente vistoria@anvisa.gov.br não pertence à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O alerta foi necessário após denúncias e solicitações de informação sobre o recebimento de e-mails fraudulentos que supostamente teriam sido enviados pela agência, indicando a realização de vistorias em empresas. Além do remetente Vistoria, tem também Vistoria 67, Vistoria 1405, entre outros. Também há relatos de e-mails falsos da Anvisa abordando assuntos como Procedimento Operacional Padrão, o POP, e solicitações de pagamentos. Esses e-mails não pertencem à agência, caracterizando, portanto, tentativa de fraude. Essa é uma técnica usada por hackers para se passar por outra pessoa ou uma empresa legítima e roubar dados. Ao clicar em algum link, as informações sensíveis serão compartilhadas ou arquivos baixados, o que pode causar danos. A Anvisa orienta o público em geral que, em caso de recebimento desse tipo de e-mail, não clique em nenhum link e denuncie nos canais oficiais de atendimento. Basta acessar, então, o gov.br/Anvisa. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. E em julho deste ano, a Jamaica foi atingida pelo furacão Beryl. A tempestade foi a segunda mais forte na história do país. 3 dias depois, a Missão Cristã Bolsa Samaritana chegou ao local para ajudar as vítimas com materiais necessários, como rolos de lonas e kits de higiene. Pastores de toda a Jamaica também usaram a tempestade como uma oportunidade para compartilhar o evangelho. O pastor Júnior relatou que viu a unidade entregue às igrejas e sentiu um maior interesse no cristianismo após os esforços dos cristãos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. E quando a cristã Mabel da Silva Gonçalves soube que estava grávida de seu segundo filho, ficou muito feliz. Mas ela contou: para minha surpresa, a doutora que estava me atendendo me orientou a fazer um aborto. Ela disse: você precisa abortar essa criança porque, pelo histórico do seu filho com rubéola, ela vai nascer surda, cega, não vai andar e não vai falar, contou Mabel. Antes de voltar para casa, a cristã visitou sua irmã. Ela sabiamente me disse que era um crime e que Deus condena esse ato. Na
mesma hora, tomei a decisão de não seguir o conselho daquela doutora, disse Mabel. Hoje, seu filho Wesner tem 36 anos e é totalmente saudável. Mabel continua louvando a Deus pelo milagre recebido. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. E uma organização está encorajando cristãos nos Estados Unidos a cuidar da saúde com princípios bíblicos. Além disso, os eventos produzidos pelo Ministério servem como uma oportunidade para alcançar os perdidos. Criada por um especialista em saúde e condicionamento físico, a organização tem o objetivo de ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus enquanto melhoram sua saúde. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Homem armado entra em boate no Recife, atira em PM e atinge outras 2 pessoas. 3 pessoas ficaram feridas após um homem disparar tiros na madrugada do último sábado em uma boate no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, o criminoso tinha como alvo um policial militar de 41 anos e fugiu do local. O caso aconteceu na Boate Visconde, localizada na Avenida Visconde de Jequitinhonha. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entrou na boate segurando uma arma à 00:56. Em seguida é possível ver quando o criminoso chegou à pista de dança, que estava cheia de gente. Ele então levantou a arma para o alto, deu um tiro para cima e seguiu em direção ao palco. Nesse momento, os clientes saíram correndo da boate. Alguns deles caíram no chão em meio à correria. Segundo o registro policial do crime, o alvo dos tiros é um policial militar. Outros 2 clientes do estabelecimento, de 30 anos e de 22 anos, também foram baleados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal e que abriu um inquérito para apurar o crime. A imprensa entrou em contato com a boate para saber como é o esquema de segurança do estabelecimento, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem. As 3 vítimas dos tiros foram levadas até a unidade de pronto atendimento da Imbiribeira, também localizada na zona sul do Recife. Segundo a UPA, o policial foi atingido no tórax e na panturrilha e, após os primeiros procedimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração, o HR, do bairro do Derby, na área central do Recife. Já a moça que foi atingida foi baleada na coxa direita e, depois de receber o curativo, disse que tinha plano de saúde e decidiu se tratar por conta própria. Já o rapaz foi atingido no pé esquerdo e, após o atendimento de emergência, também foi transferido para o HR. A imprensa também procurou o HR para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas, principalmente do policial, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Motorista é multado por cuspir chiclete na rua em Vitória. No início do mês de agosto, circulou pelos aplicativos de mensagens a imagem de uma notificação aplicada pela Guarda Municipal de Vitória após o motorista cuspir um chiclete na rua. Na ocasião, o condutor recebeu um comunicado que pode se tornar uma multa de natureza média. Isso porque o condutor pode recorrer. Se o pedido for negado, aí a notificação se transforma em multa. O site G1 não conseguiu localizar o condutor do veículo, mas confirmou com a Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito do município que a notificação é verdadeira. O caso foi registrado em julho. Se a notificação realmente se transformar em multa, o condutor também terá 4 pontos na habilitação e vai ter que pagar R$ 130,16. De acordo com a imagem, a infração ocorreu na Avenida Elias Miguel, 530, no centro de Vitória. O órgão autuador, que neste caso é a Prefeitura, explicou no documento que o motorista cuspiu goma de mascar na via. Segundo a Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito, cuspir em um chiclete na rua se encaixa na infração de atirar do veículo ou abandonar na via pública objetos ou substâncias, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Para que essa notificação seja feita, é necessário apenas que o agente da autoridade de trânsito visualize a cena. Inclusive, o artigo 172 do CTB pontua objeto ou substâncias, ou seja, não especifica ou delimita. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Silvio Santos pediu para ser celebrado em vida e não quis velório aberto ao público.
Silvio Santos, o maior ícone da TV brasileira, morreu aos 93 anos no último sábado em São Paulo em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1, a influenza A. Apesar de ter uma legião de fãs, o apresentador teria pedido em vida para a família que não houvesse velório aberto ao público. Pela tradição judaica, o enterro deveria acontecer o mais rápido possível, mas não em um sábado, até o pôr do sol, dia de descanso dos judeus. A cerimônia, então, ficaria para o domingo em um cemitério israelita, com a presença da família e dos amigos. O SBT informou que Silvio seria sepultado em um cemitério particular de sua propriedade, mas não informou o local por medidas de privacidade da família. Informou ainda que dentre os antepassados de Silvio está Judá Abravanel, um dos fundadores do Império Otomano, avô de Dom Isaac Abravanel, líder judaico que administrou a economia espanhola no reinado de Isabel e Fernando. A Confederação Israelita do Brasil também divulgou nota de pesar. O falecimento de Silvio Santos deixou o país em luto no último sábado. Muitas milhares de pessoas postaram pesares e homenagens ao maior apresentador. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Em 2023, 73,9 milhões de domicílios particulares do país tinham televisão, um total de 94,3% dos 78,3 milhões de lares brasileiros. O resultado configura uma queda em relação a 2022, quando 94,9% dos domicílios tinham o aparelho. Os dados são da pesquisa PNAD contínua, acesso à internet e à televisão e posse de celular para uso pessoal, divulgado pelo IBGE. Em 2016, a proporção de residências com TV era ainda maior. Naquele ano, havia televisão em 97,2% dos domicílios do Brasil. Segundo o levantamento, os maiores resultados de 2023 ficaram com as regiões Sudeste, com 96,5% e Sul, com 96%. Por outro lado, o Norte apresentou a menor proporção, com 88,8%. Ao todo, 95,1% dos lares localizados em áreas urbanas tinham televisão no ano passado. Já nas áreas rurais, a proporção era de 88,5%. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações aqui no InfoNews para você. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Rio Branco no Acre fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar varia de 50% a 95%. Muricilândia, em Tocantins, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar é de 25% a 53%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo.
O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Lateral esquerdo do São Paulo, Patrick Lanza deu um susto no torcedor no último domingo, dia 19, no confronto entre o tricolor paulista e o Palmeiras, que terminou com a vitória do Alviverde por 2-1. Após uma dividida área com Estevão, o defensor caiu de cabeça no gramado do estádio e ficou desacordado. O atleta, que tinha entrado no lugar de Ferreira, ainda na primeira etapa, foi prontamente atendido e deixou o gramado de ambulância. A situação também possibilitou a sexta substituição dos jogadores em campo, segundo a nova regra implementada pela CBF para este ano. Ao final da partida, Patrick postou uma foto no hospital em que aparece de tipóia, devido a uma fratura na clavícula, para tranquilizar os fãs. O atleta seguirá em observação no Hospital Albert Einstein, onde ainda continua internado e em observação. O esportista também passou por uma bateria de exames neurológicos. Para o Dr. Johnny Pereira, médico do time profissional do Cuiabá, o processo para o retorno aos gramados em casos como esse deve ser gradual, como prevê o protocolo SCAT6. Bom, a gente vai ficar aqui na torcida, né, pelo Patrick aí, para que ele se recupere logo, não seja nada de grave, né? É complicado mesmo, viu, rapaz? E diz que foi feio mesmo, a imagem foi forte aí, né, da queda do jogador em campo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo nesta terça-feira. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Final de mais um Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrei Vini Ferreira, moderação Marcos Brito. Mas antes de encerrarmos o programa com a nossa tradicional reflexão, nós vamos trazer o nosso cafezinho matinal. Vamos lá, porque tá na hora. Que delícia! Vamos então para o cafezinho matinal. Hora do café. Vamos então já iniciando, dedicando o nosso café de hoje, desta terça-feira, para a Mônica Silva em nossa audiência, o Wellington Luiz, o Elton Dionísio, o Marcelo Dias e também a Luz Cleide lá em João Câmara, Josene Vicente lá em Portugal, em Braga precisamente, a Sara em Catanduva, São Paulo, Valéria Ferreira, Marcos Brito, a Karine, a Denise Lisboa, também o Hugo Leonardo, meu amigo Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco, Ricardo Fernandes lá na Cidade Alta, Edivaldo Marlos, Otávio Lamartine, a Ceissa também em nossa audiência, Josenildo Correia, o Gunter também em nossa audiência, o seu Guedes, a Dona Gorete, turma boa, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Alberto Capistrano, todo mundo agora tomando o cafezinho. Então vamos lá, vou servir esse café para vocês aqui, tá certo? Por favor, me deixem servir esse café. Aí, isso. Tá prometendo o café hoje, viu? Esses grãos vieram do Rio Grande do Sul. É, amigo, não é brinquedo não. Vamos lá, agora vamos beber o cafezinho, vamos lá. Oh, coisa boa. Que delícia, que delícia. Ô, meu amigo Marcos Brito, hoje ele tá comendo cuscuz com carne moída no cafezinho da manhã e o cafezinho tradicional, e também seu Guedes e Dona Gorete aí tomando cafezinho. Hoje a base sabe de quê? Hoje é com queijo de coalho e pamonha. Ô, seu Guedes, o queijo de coalho derreteu demais, rapaz, hoje. Pois é, rapaz. Tá derretido demais o queijo de coalho, mas pelo jeito tá gostoso, viu? Mas tá gostoso.
Não se queime, pelo menos não vai fazer como quase ontem você ia se queimando também. Ô, Marcos Brito, carne moída tá quente demais, rapaz. Chega, ele soprou o garfo. Calma, amigo. Essa turma não tem jeito. Gente, amanhã tem mais cafezinho matinal, tá certo? Porque agora tá na hora de encerrarmos a nossa programação com o nosso pensamento do dia. Ouça a voz do coração, pensamento do dia. O poder de Deus é algo completamente inexplicável e impossível de definir. Através da fé, uma pessoa pode acessar os grandes milagres que Deus, o nosso Senhor, tem a oferecer. Através da fé, tudo nesta vida pode se tornar possível. Em um breve piscar de olhos, Deus sempre está disponível a todos que o chamam de coração aberto. Tenha fé nele, confie e veja grandes milagres que acontecem na sua vida. Pense nisso. Um forte abraço a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.